11 de outubro de 2012. Com gols de Luiz Fabiano e Osvaldo, o São Paulo ganha do Vasco no Rio de Janeiro e continua mais perto de uma vaga na Libertadores. Na volta de Emerson Sheik, o Corinthians vence o Flamengo de virada no Pacaembu e fica a 3 pontos da meta para o Mundial. Eu confesso que a cada jogo tem que buscar um argumento forte para que a gente tenha essa condição de continuidade, continuar com um padrão alto. Santos mostra que é possível jogar bem sem Neymar e derrota o Botafogo em pleno Engenhão. O Palmeiras tem jogo decisivo e precisa vencer o Coritiba para continuar na luta contra o rebaixamento. Vamos fazer daqui também o nosso divisor, vamos fazer daqui definitivamente a nossa arrancada. E ainda, um show de gols pelo Brasileirão. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva tem muita, mas muita informação para você. E volta já! O árbitro apita, a torcida agita e a bola rola no Brasileirão. Neste domingo, confira os lances da rodada comentados pela equipe do Mesa. São Paulo no G4, Palmeiras na zona de rebaixamento. Fique ligado no Mesa Redonda, neste domingo, 9:30 da noite. O Castilho está fazendo 46 anos. A festa é toda sua. Piso Bianco Grês Extra, R$14,90. Tinta acrílica 18 litros Coral, R$99,90. Janela de alumínio, R$119,90. 46 anos. No Castilho. E o Banco do Brasil? Baixou os juros de novo. E os outros bancos, não teve jeito. Tiveram que baixar também. O que foi muito bom para todo mundo. Se a gente faz isso para quem não é cliente, imagina para quem já é. Não é, dona Lourdes? Depois da reforma, a minha clientela, vou casar. E até o nosso cantinho a gente já tem. E não é que devagarinho ela tá ficando a nossa cara? Mudamos as taxas de juros para mudar a vida das pessoas. Mude também. Bom para você é vir pro bebê. No Brasil, o voto é obrigatório para todos que têm entre 18 e 70 anos. Se estiver viajando, você precisa justificar sua ausência em uma sessão eleitoral no mesmo dia. É preciso levar o título e um documento com foto. Caso não seja possível, você tem até 60 dias para regularizar a sua situação em um cartório eleitoral. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. Nono Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. O presente ideal dos seus filhos está aqui na Casa das Alianças. Vem! Anel infantil em ouro 18 quilates em 8 vezes de R$22. Pendente de batismo em 8 vezes de R$72. Aliança em ouro 18 quilates, 8 vezes de R$99 cada. E também as melhores marcas de relógio. casadasalianças.com.br. Visite uma de nossas lojas e retire grátis o seu envelope com semente de árvore. O Castilho está fazendo 46 anos. A festa é toda sua. Porcelanato Busquinelli Extra, R$13,90. Purificador de água Lorenzetti, R$199,90. Porta-balcão alumínio branco Ebel, R$999,90. 46 anos. Seu Castilho. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta, julgamento do mensalão, relator condena ex-deputados do PT e ex-ministro do Transportes por lavagem de dinheiro. E a violência na Grande São Paulo, mais 4 pessoas são mortas a tiros na região metropolitana. Um policial militar e um ex-PM são presos e investigados por 8 assassinatos em Osasco. Os crimes aconteceram em julho.
Eleições 2012. Hoje os candidatos à Prefeitura de São Paulo fecharam importantes alianças. O PTB e o PDT formalizaram apoio ao tucano, José Serra. Já Fernando Haddad, do PT, será apoiado pelo PMDB. E ainda no Paquistão, a ativista de 14 anos, baleada pelo Talibã, apresenta melhora. Mulheres foram às ruas do país protestar contra o ataque. Cosméticos e maquiagens para crianças geram polêmica. Afinal, elas podem usar ou não? De olho nessa questão, a Anvisa lançou uma consulta pública com novas regras para cosméticos e produtos de higiene voltados para os pequenos. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva, e eu espero por você. Até já, hein? Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do clássico das duas maiores torcidas do Brasil. De um lado, o Flamengo, que não vem correspondendo às expectativas de sua legião de torcedores e tenta fugir das últimas colocações no Brasileirão. Do outro, o Corinthians da Fiel. A Fiel que só pensa no Mundial e mesmo com uma campanha apenas regular, compareceu em alto astral ao Pacaembu. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Ricardo com o Flamengo, com o Renato. Toca na direita. Wellington Silva. Renato, de longe, arriscou bonito. Cabeçada dele, Paulo André, na toca o solo e vai fora! De novo escanteio. 29 minutos. Lá vai Y na bola parada, falta pela esquerda. Sobe Renato Santos pelas costas da zaga. Gol! Gol do Flamengo! Confirmando 29 minutos e meio. Renato Santos lá 1, Corinthians 0. Lá vai Douglas. 1, 2, 3. Felipe, espetacular, manda córner, perde o Corinthians. Lá vai Alessandro, faz a retomada da bola, Douglas empurrou, Fábio vai preparando o cruzamento, Fábio Santos, ela acabou batendo no zagueiro, ficou pro próprio Fábio, tá dentro da área, atenção na cara do gol, Edenilson, 15 minutos e meio, segundo tempo, bota lá 1-1 no placar do Pacaembu. Douglas, Fábio Santos, surgiu bem, carregou, jogou, vai chutar, Fábio vai chutar, chutou, passou à direita, Felipe não alcançou, mas ela passou mais de 1,5 metros à direita. 30 minutos é o segundo tempo, a cabeçada e gol. Gol de Paulo André. Uma cabeçada perfeita na cobrança do escanteio. 30 minutos com 7 segundos. Segundo tempo, Paulo André. Era roubada. Importante essa roubada de bola do Guilherme. Guilherme lançou pela direita, ela vai Edenilson. Faz mais um, não fez. Emerson estufou a rede, estufou para encantar a galera corintiana. Grande assistência do Edenilson. 47,5 aqui. Lá vem a bola alta, sobrou o tiro e gol. Gol do Flamengo. Liedson faz 1, 2 Flamengo, 3 Corinthians. Eu quero enaltecer o grupo todo, a equipe toda. É muito difícil sair de campeão da Libertadores, perder 7, 8 rodadas, porque tu tinha que priorizar
ter que se refazer dentro do próprio campeonato, recuperar a pontuação, sair da zona de rebaixamento, penúltimo colocado, e chegar, faltando 9 rodadas, com uma pontuação que ela já encaminha muito bem. Eu acredito até que pelo percentual mais um ponto ela dê para entrar numa zona de segurança. Nós estamos num momento, eu falei antes do jogo, nós estamos, sabe quando não é barro nem tijolo? tu tem que pontuar no brasileiro para entrar numa zona de segurança e o Mundial está chegando. O que eu faço, professor? Como é que eu treino? Como é que vai? Vamos terminar aqui, vamos começar lá, mas está chegando. Eu tenho que responder 50 perguntas do Mundial, eu e eles, e vocês. Como é que eu vou ficar concentrado para o senhor, para montar? Como é que o senhor vai cobrar? E eu confesso que a cada jogo eu tenho que buscar um argumento forte para que a gente tenha essa condição de continuidade, continuar com padrão alto. A partir de agora vai começar a ser bom. Digo, com 42, 43, agora é o seguinte, o time vai ser montado para o Mundial agora. Vai para dentro do campo e joga. Lá vai se escalar. O Corinthians jogou mais, o Corinthians se movimentou mais. Você de repente peca numa saída de bola, como aconteceu no primeiro gol, e numa bola parada no segundo, assim como tínhamos tirado proveito na primeira etapa. Infelizmente com o Flamengo tem acontecido isso. Lances isolados definem a sorte de uma partida, tem sido assim ao longo dessas últimas 3 ou 4 partidas, assim como foram também em outros momentos. O Flamengo tem que trabalhar mais, tem que produzir mais. Eu acho que nós temos campo para que isso aconteça, precisamos nos mexer porque a situação incomoda. Você olha para a parte de baixo da tabela e vê o crescimento das outras equipes, o Flamengo, na tua opinião, já se livrou de qualquer tipo de possibilidade do rebaixamento? Não se livrou de nada. O Flamengo tem que trabalhar muito para poder sair dessa situação que vem incomodando. Eu acho que a realidade é essa, e nós temos que conviver com essa realidade e enfrentarmos com um pouco mais, acima de tudo, com um pouco mais de vibração de coração e buscarmos aí as correções rápidas para que não repitamos erros que estão comprometendo aí resultados importantes para nós. Boa noite, Michele, boa noite, Godoy, boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. O Dorival tem razão, o Flamengo precisa melhorar muito. O Flamengo fez 1-0 num gol em impedimento, não é? Que hoje a arbitragem não foi muito discutida, Godoy, porque o Corinthians acabou vencendo, mas o Tite ia reclamar e com razão. O gol do Flamengo foi impedido, teve um pênalti claro em cima do Edenilson, também não marcado, só como detalhe. E sobre o jogo em si, o Corinthians ontem provou que tem realmente uma força muito forte no seu conjunto. Não é? O Corinthians ele saiu em desvantagem, mas teve a capacidade no segundo tempo de construir a vitória, e para que não ficasse nenhuma dúvida, destaque para o Sheik, que não jogava 5 partidas e mostrou que é um cara diferente mesmo no Corinthians, não é? Ainda mesmo faltando um pouco de ritmo, é o cara que pega a bola, vai para dentro, teve participação ativa na partida. O Douglas Tufão, né? Depois parece que resolveu o problema com a mulher lá, tá jogando bem melhor, tá tranquilo, tirou o que tinha na cabeça, as minhocas e outras coisas mais que tinha na cabeça, tá jogando muito o Douglas. Tinha uma carminha na vida dele. Sim, aí, rapaz, a coisa era complicada. E o Edenilson, né? E o Edenilson, que perdeu a vaga titular na Libertadores por uma contusão, ele se mostrou muito útil na partida de ontem. E outro jogador que às vezes não tem aparecido muito, porque cobram muitos gols dele, é o Romarinho. Taticamente, é um cara que tem sido fundamental. Então, o Corinthians praticamente atinge o objetivo que tinha na sua pontuação, e depois do jogo contra a Portuguesa, com certeza o Tite vai focar a preparação no Campeonato Mundial de Clubes. Se vai ser campeão do mundo ou não, Godoy, é uma outra história. Mas se o Corinthians está fazendo tudo correto até aqui, está. Boa noite, Godoy. Boa noite. A dupla Taíde e Alexandre tem uma música que fala bem sobre esses problemas do cotidiano, do dia a dia, principalmente de jogador de futebol. Né? Quando ele cai de rendimento, abaixa o rendimento, é cachiblema. Ou é cachaça, ou é chifre, ou é problema. Ainda bem que o negócio do Douglas era só problema. Que bom, hein, Douglas? Além desses detalhes todos que você numerou, Garrafa, também ficou muito evidente o condicionamento físico do Corinthians superior ao condicionamento físico do Flamengo. Não só do Flamengo, né? Algumas outras equipes também. No segundo tempo cai muito de produção. Mostra que ainda agora, nesse momento, o Corinthians, através do preparador físico, Fabinho Macedian, que é
um dos melhores do mundo, já está deixando a equipe condicionada para o Campeonato Brasileiro e já olhando como esses jogadores estarão fisicamente na disputa do Campeonato Mundial. Vamos devagar, pode aparecer o Mazembe na vida aí. Michele. Bom, agora sim vamos ver a matéria de Osmar Garrafa com os bastidores de Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Movimentação no estádio do Pacaembu, não resta dúvida de quem vai jogar, certo? Eu vim ver Corinthians. Ah, é? Te juro. Você veio ver quem? Não, Corinthians. Peraí, você veio ver quem? Eu vim ver Corinthians. Você veio ver quem? Entrevista Corinthians, né? Boa mudade, irmão. Para enfrentar o Timão, o adversário é o Flamengo, que foi o primeiro a chegar no estádio do Pacaembu. E no elenco rubro-negro, 2 ex-corintianos, que foram bem recebidos pela Fiel. Felipe, ganhar o carinho da torcida adversária é porque deixou história aqui, né, cara? Filipinho. 3 anos bons aí, sabe que muitos problemas aconteceram, mas tem mais alegria do que tristeza, então isso aí deixa qualquer atleta feliz da vida voltar depois de 2 anos e receber esse carinho aqui. Saudade, Felipe, saudade. Você deve ter ficado com nós. Legal isso, Edson. Receber o carinho da torcida, você se emociona, né, cara? Claro, o carinho é importante, né? Reconhecimento do trabalho, cara. Tô muito feliz. Olho cheio de lágrimas aí, cara. Mas assim mesmo, muito feliz de voltar aqui. O Corinthians chegou logo depois do Mengo. Apesar de muitos desfalques, ele trouxe uma novidade. Após 5 jogos de suspensão, Tite já pode contar com ele. Edson Checo, Deus da Rua de Sejão. Edson Checo, Lucas! Espere aí, esse Edson Checo, Lucas! joga onde? No Corinthians. Edson Sheik, Corinthians, um monte de jogadores com capacete. Será que estamos no lugar certo? Calma, esses daí são os jogadores de futebol americano do Timão, que vieram comemorar com a Fiel mais um título conquistado. Por falar em título, o jogo contra o Flamengo serve mesmo como preparação para o Mundial de Clubes da FIFA no final da temporada. E a ansiedade da Fiel para que dezembro chegue logo é grande. Você não explica Corinthians, você não explica ansiedade sobre Corinthians, você não explica nada. Não há como explicar. O nosso coração, ele não bate, ele apanha. Eu defini uma coisa que eu passei a entender as mulheres, quando elas falam no TPM. O que TPM tem a ver com futebol, Corinthians e mulher? Que história é essa? Dá pra senhor explicar? O delas é tensão pré-menstrual. E hoje, a partir de uns 15 dias atrás, quando eu soube que ganhei o ingresso, porque eu já tinha passagem, o ingresso só será vendido em novembro. Lá para Tóquio. Eu passei a ter o TPT. TPT, o que é isso? Mudou. Tensão pré-Tóquio. Estou com tensão pré-Tóquio. Cada manhã que eu me levanto, eu me assusto pensando nisso. Bom, enquanto o Mundial não chega, a Fiel quer uma vitória do Corinthians em cima do Mengo. E, se possível, com pelo menos um gol dele, do Edson Checo, Lucas! Estufou a rede, estufou para encantar a galera corintiana. Corinthians. Esse é bom. Figuraça, hein? Tava gasolinada a criança, não tava. Tomou uns querosene, não tomou, não? Tá igual e aí cai na minha mão uma criança dessa, né? Corinthians é brincadeira. Corinthians. A gente vai pro Pacaembu, fica a nossa matéria, o ambiente, a gente sai daqui meio no voo cego, não sabe o que vai acontecer. E aí você fica naquela tensão matéria, né? PTM, né? Tensão pré-matéria, você não sabe como é que vai ser. Aí de repente parece uma criança dessa, tomou uns querosene lá fora e chegou lá com essa história de Corinthians, cara. Corinthians. Aí Edson Sheik. E não é que o Edson Sheik jogou muito ontem, Godoy. Ele fez gol. Ele fez malucaço, como ele Nossa, o Edson Sheik tava turbinado. Mas é legal. O cara foi lá, tomou uns querosene, ele não incomodou ninguém. Isso não é? Tem outros que não bebem nada e brigam, né? Louco, colchãozão de casal, não é? Aqueles caras que vai lá ficar uma malaça do lado. Uns caras que vão pro estádio pra poder a mulher ficar à vontade, aí fica revoltado lá no estádio. Como é que é, da mulher ficar à vontade? Corinthians. Tem uns caras que vão pro estádio pra mulher poder dar o vará pra mulher. Aí fica revoltado no estádio. Uns cornos, né? Aí ficam revoltados lá, arrumam briga, confusão pra caramba. Porque. Então, esse daí pelo menos deu um puta de um espetáculo legal, bacana, brincou, divertiu. Se sentiu muito bem dessa maneira, não incomodou ninguém, não brigou com ninguém, não arrumou problema pra ninguém e ajudou o nosso querido Garrafa. Corinthians. Quantas garrafas ele precisou para ajudar o Garrafa? Ali foi, hein? Ali foi. Foi bravo.
Ah, queria ver. Corinthians. Olha aí, a voz do Ale aqui. Que medo. Vote na enquete do site gazetesportiva.net. Pode soltar, viu, Bárbara? Se quiser soltar ele aí falando, não vou ser Corinthians. Aqui é Corinthians. A pergunta é sobre a partida do Palmeiras, uma das que complementa hoje a rodada do Brasileirão. Qual será o resultado de Palmeiras e Coritiba? Verdão, empate ou Coxa leva? O que vocês acham? Vou torcer pro Verdão. É decisão do Palmeiras, mas eu acredito no empate hoje. Palmeiras, um idiota lá conseguiu tirar o jogo da capital. Hoje tinha que estar aquele clima no estádio do Pacaembu que foi contra a Ponte. Não, vai jogar lá em Araraquara. Então o Palmeiras tem sérios problemas, não tem o Barcos. Eu acho que se arrumar um empate não está de todo mal, mas a situação do Palmeiras é dramática. O empate é muito mal, mas eu acho que o Palmeiras ganha, vence o Coritiba. Aliás, é mais fácil o Palmeiras ganhar do Coritiba do que eu conseguir falar com o Valdir Araújo lá da Lumiza. Valdirzão, tô esperando o seu telefonema. Palmeiras na cabeça, ganha Araraquara com o Valquírio Love Fan arrebentando lá. E já que eu estou conversando com você, você que é lojista, eletricista ou consumidor de bom gosto, preste atenção ao grande lançamento que a Lumbra tem para você. A grande novidade da Lumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Linda Inova, não? Inova tem sistema único de instalação e por isso é fácil de instalar. Em qualquer parede. É branca, com design moderno e não suja, graças à tecnologia antiaderente aplicada ao produto. E ainda vem prontinha para ser instalada. Você que é lojista, procure um dos representantes Alumbra e se surpreenda. Inova, muito mais que você espera, por bem menos do que imagina. Alumbra. O São Paulo venceu o Vasco em São Januário e deu um grande passo para a conquista de uma vaga na Libertadores. Lá na frente, Luiz Fabiano e Osvaldo marcaram os gols. Lá atrás, Rogério Ceni defendeu tudo e deixou o campo como grande destaque do jogo. Veja os gols. Em São Januário, aos 20 minutos do primeiro tempo, Luiz Fabiano não perdoa a marca. Vasco 0, São Paulo 1, mais uma vez para você. 14º gol, artilheiro do campeonato ao lado de Fred. Luiz Fabiano, matador. Aos 11, Osvaldo marca este golaço e fecha o placar. Vasco 0, São Paulo 2. Eu assisti esse jogo ontem, o Rogério Ceni jogou muita bola, o São Paulo jogou muito bem, o Luiz Fabiano só fez o que precisava, o gol, mostrando que o momento dele é excepcional. E o Vasco da Gama foi mais um adversário também envolvido pelo toque de bola do São Paulo, pela maneira que o São Paulo jogou e pelo condicionamento físico do São Paulo. Resultado muito bom para o São Paulo, agora fica um ponto de diferença, ganhou com superioridade, com méritos, Garrafa. Inquestionável, né, Godoy? Eu estive no estádio do Pacaembu, mas a gente acompanhou os comentários, melhores momentos, enfim, fizemos hoje o desembarque do São Paulo. São Paulo foi extremamente superior ao Vasco da Gama e ficou uma dúvida no ar depois do jogo contra o Palmeiras. Será que foi um acaso aquela vitória contra o Palmeiras? Não, São Paulo mostrou também contra o Vasco da Gama que está com o espírito de chegada. Você destacou bem o Luiz Fabiano, mostrou aquilo que todos nós sabemos, o que falta a ele é a regularidade, infelizmente por ele sentir algumas contusões, talvez até pelo avanço da idade, ele não dá uma sequência, mas veja só, Godoy, ele acha que jogou menos que o Bruno Mineiro e que o Fred e tem os mesmos 14 gols do que os seus concorrentes, o que prova a qualidade do Luiz Fabiano. E o Rogério Ceni, Godoy, eu tenho uma tese defendida, eu até conversei com o Rogério hoje e a gente vai repercutir isso no final do programa. Para mim, o Rogério Ceni, se eu sou Mano Menezes, na ausência de um líder que tem a seleção brasileira, eu faço uma proposta para o Rogério Ceni. Ele tem 39 anos, deve encerrar a carreira talvez no ano que vem. Eu converso com o Rogério, falo: Rogério, você quer trabalhar na seleção brasileira? Você vai ser o goleiro da seleção brasileira? Se você chegar na Copa do Mundo bem, você vai ser o goleiro. Se você não chegar, você vai me ajudar aqui com o grupo, com a experiência que você tem, você vai filtrar e buscar esse goleiro que até agora eu, Mano Menezes, não encontrei, porque o Rogério, além de ser um ótimo goleiro, é um líder que a seleção não tem, né? Ontem ele mostrou isso, ele tem uma reposição de bola que nenhum goleiro no Brasil tem, ele é batedor de falta, e nessa seleção capenga que a gente tem,
Ô, mano, bate um papo com o Rogério, convence ele a voltar à seleção brasileira. Você vai fazer um grande favor para você e para a seleção. O Santos mostrou que é possível jogar bem e vencer sem Neymar em campo. Ontem o Peixe precisou de apenas 3 minutos para fazer 2 gols e derrotar o Botafogo em pleno Engenhão. Confira. No Engenhão, aos 8 minutos do segundo tempo, André não perdoa a marca. Botafogo 0, Santos 1. Mais uma vez para você, o oportunismo de André. Aos 11 minutos, o argentino Miralles recebe em condições e faz Santos 2, Botafogo 0. Placar final lá no Engenhão. E vê só, né, Michele? Ontem eu apostava mais nos cariocas nos confrontos contra o Paulista e deu Paulista de ponta, da ponta alta até a ponta baixa, né? Vencemos os 3 duelos e foi importante para o Santos essa vitória em termos de tabela e principalmente para o time se soltar e entender que não pode ficar dependendo única e exclusivamente do Neymar. Depende, sim, é verdade. Mas ontem não foi um jogo fácil não, mas o Santos com propriedade venceu e é uma vitória que dá uma tranquilidade lá para a rapaziada da Vila, até porque o Neymar parece que é um jogador da seleção brasileira que às vezes é convocado pelo Santos, então nem sempre vai contar com o Neymar. Mas o Bahia deu um tremendo sufoco no Fluminense, teve um gol muito difícil, o lance de impedimento, só no recurso eletrônico que a gente tem a precisão. O ser humano poderia acertar ou errar. O Bandeirinha errou, marcou o impedimento do Lulinha que não estava e o Bahia poderia ter feito 1-0, sairia na frente, poderia ganhar o jogo ou ter provocado uma outra situação de placar de resultado. Mas o Fluminense, aqui, jogando no erro do adversário, 2 contra-ataques, 2 gols, excelente aproveitamento nas finalizações, ganhou, quebrou a série invicta depois que o Jorginho assumiu o Bahia, dentro de Pituaçu, com o Bahia mandando seus jogos. Mais perto do que nunca, quase com as 2 mãos na taça, Michele. O Fluminense segue cada vez mais perto da conquista do Campeonato Brasileiro. Ontem, o tricolor carioca venceu o Bahia em Salvador e abriu 9 pontos de vantagem do segundo colocado, Atlético Mineiro, que foi goleado em Porto Alegre. Cruzeiro, Ponte Preta e Figueirense também venceram. Veja os gols da rodada. Aloísio marca o primeiro gol do Figueirense no Orlando Scarpelli contra o Atlético Goianiense. 11 minutos do primeiro tempo. Aos 12 minutos, o empate do Atlético com Diego Giareta. Domina e faz 1-1. Aos 33 do primeiro tempo, Rony arrisca de fora da área e faz 2-1 Figueira. Aos 37, Rony de novo. Figueirense 3, Atlético 1, placar final. Foi pra galera o Rony. Em Campinas, a Ponte Preta recebeu o Náutico. Douglas Santos faz o primeiro gol dos visitantes. Rildo de cabeça empata para a Macaca. Marcinho cobra pênalti e garante a vitória da Ponte por 2-1. Belo Horizonte, Montijo cobra pênalti e faz Cruzeiro 1, Portuguesa 0. O veterano Souza em São Paulo aos 48 fecha o placar. Cruzeiro 2, Portuguesa 0. A Boa Terra em Salvador. O Bahia encarou o Fluminense. 11 minutos do segundo tempo e Bruno faz este belo gol. 1-0, tricolor. Rafael Sobis fica com a sobra e fecha o placar. 2-0, Fluminense. No Beira-Rio, aos 20 minutos do segundo tempo, o Internacional sai na frente com Jackson, diante do Atlético Mineiro. 1-0 Inter. Aos 34, Fred faz Colorado 2, Atlético 0. Um belo gol. Carceiro de cabeça fecha o placar. Final, Internacional 3, Atlético Mineiro 0. Mais uma vez para você, o gol de cabeça de Cassiano. A Portuguesa, ao término do jogo contra o Cruzeiro, reclamou muito, até o Iaúca foi lá no meio do campo, reclamar, Geninho, jogadores, contra um gol, por causa da decisão da arbitragem, num gol anulado da Portuguesa. No momento do lançamento, no momento do passe, o lateral esquerdo, Márcio Azevedo, o lateral da Portuguesa estava impedido, estava à frente da linha, estava impedido. No cruzamento para o Bruno Mineiro fazer o gol, não, mas no momento
momento que foi feito o lançamento para o lateral da Portuguesa, ele estava impedido. Essa reação agressiva, ou pelo menos de protestar ao término do jogo, pode punir a Portuguesa com perda de mando de campo. Muito cuidado, pessoal da Portuguesa, muito cuidado. Olha, Godoy, eu disse aqui no começo da semana e depois do início dessa rodada que será completada hoje, está cada vez mais claro o desenho na minha cabeça do que vai acontecer no campeonato. Fluminense, parabéns, para mim é campeão, ninguém pega mais, não pega, né? O Atlético Mineiro ficou no meio do caminho, o Grêmio tem uma caminhada difícil, são 9 pontos de diferença, então Flu campeão. O G4 formado da seguinte forma para mim: Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio já garantidos, obviamente, e aí Vasco e São Paulo eu dizia que brigavam, né? Dependia do jogo de ontem, e aí continuam na briga Vasco e São Paulo pela 4ª vaga. O São Paulo está mais forte que o Vasco da Gama, pode beliscar essa colocação, e lá no rebaixamento Figueirense já foi para o espaço, Atlético Goianiense também sambou, e a Ponte Preta, que era uma dúvida, como ela venceu ontem o Náutico, não é? Então ela afastou para mim essa possibilidade de brigar no rebaixamento. 3 times brigam pelas 2 vagas restantes: Sport, Palmeiras e Coritiba. Põe Flamengo aí, põe Flamengo aí, põe Flamengo aí, põe Flamengo aí. O tribunal que tem lá, você acha que o Flamengo... Não tem jeito, esquece, Godoy. Flamengo, mas se não for no campo, vai no apito, vai no tribunal, mas não vai precisar de apito, não. Mas é Sport, Palmeiras e Coritiba brigam pelas 2 vagas, e o Flamengo, se precisar, o tribunal dá um jeitinho, viu, Godoy? Ainda sobre o Atlético Mineiro, ontem você viu aqui no Gazeta Esportivo o caso do relator flamenguista do STJD que ajudou a punir Ronaldinho Gaúcho e que postou na própria página do Facebook uma imagem caçoando do ex-jogador do Flamengo. Ontem, antes da derrota para o Internacional, o presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, apresentou um dossiê sobre o membro do STJD e não poupou críticas. Confira. Eu fiquei envergonhado. E depois que eu recebi essa brincadeira do senhor, o doutor, não sei quem é, Jonas Lopes Neto, eu estou absurdado na mão de quem que o futebol brasileiro está. Esse moço aqui, que saiu correndo igual um garotinho assustado para pagar o que ele postou no Facebook, é o mesmo que fez do pobre Figueirense, que fez um sacrifício tremendo para contratar o Louco Abreu. Ele foi punido por ele, porque beijou um escudo do Botafogo, fez um grande crime de beijar um escudo do Botafogo perante a torcida do Flamengo. Então eu acho que a Procuradoria tem que ter muito cuidado para fazer a denúncia, porque é na mão disso aqui que nós estamos. É na mão desse tipo de gente, desse rapazinho, é que nós estamos. Que transveste de auditor do futebol brasileiro, um futebol que se recebe R$1 bilhão. Então eu quero avisar para os presidentes de clubes que nós estamos na mão desses garotinhos, desses menininhos que brincam no Facebook, que não sabem que uma folha de pagamento custa 3, 4, 5, 7, 8 milhões de reais. Então, se esse menininho fosse um pouquinho sério, ele renunciava ao STJD. Se ele fosse um pouquinho sério, como ele não deve ser, que quem faz uma brincadeira chama o Fluminense de flor e bota eu quero avisar para ele que a camisa do Flamengo não é farda. Isso não é coisa de capitão, de polícia, de violência. Eu chamo a camisa do Atlético Mineiro de manto e não de farda. Então ele que está aqui instigando a violência no futebol, ele não pode depois se colocar como um homem da toga da justiça. Esse rapaz, se não sair de plena vontade, que é o que ele deve fazer, né? O doutor famosíssimo Jonas Lopes Neto, o Atlético vai tomar providência, pedir um impedimento, tá certo? A expulsão dele, porque não tem o menor cabimento um futebol de R$1 bilhão tá na mão de gente dessa espécie. Olha, normalmente a cartolagem faz e fala muita bobagem, mas dessa vez, Calil, parabéns, show de bola. Eu já dizia ontem, né? Teve esse agravante ainda, que ele é torcedor, esse advogado aí ligado ao STJD, não é? Esse relator, né? Porque ele é torcedor. Aí ele ficou de biquinho, porque o Louco Abreu foi lá na frente da torcida do time dele, no caso o Flamengo, beijar o distintivo do Botafogo jogando pelo Figueirense. Vamos punir o Louco Abreu, né? O futebol não é dele. Futebol não é dele, futebol é coisa séria e muito séria. Então o Calil está coberto de razão,
né? Esse cidadão está incitando violência quando posta. Isso é coisa de torcedor, né? Aquela foto lá do Capitão Nascimento com o Ronaldinho. E é isso aí mesmo. A camisa do Flamengo não é farda, não. É um manto, né? E além de ser torcedor, é mau torcedor, é mau dirigente, né? É mau advogado. Realmente, o STJD está nessas mãos. Por isso eu falei, Godoy, o Flamengo não corre nenhum risco, né? Eu acho que até tem bola para não correr esse risco, mas se de repente acontecer uma catástrofe, não corre nenhum risco, porque lá no tribunal essa criança vai dar jeito. O Calil é um dos poucos que tem coragem de falar nesse país, dirigente de clube. Falou bem, mas isso só acontece, Calil, pela conivência dos dirigentes dos clubes. Senão, os clubes exigindo, como você vai fazer agora, teríamos um tribunal mais sério, mais sério. Tribunal de penas, Godoy. Simples. No momento em que o símbolo da dignidade da justiça nesse país, desse segmento de julgar e punir, Joaquim Barbosa, eu espero que este senhor Jonas Lopes Neto não tenha coragem. Esse rapaz, eu espero que ele não tenha coragem de chegar perto de Joaquim Barbosa ou de pessoas que agem com a justiça ou no segmento da justiça com o comportamento que tem o Joaquim Barbosa. Eu espero que ele se mantenha bem distante, muito distante, até do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é um órgão nesse país que dá vontade de rir. Não posso nem comparar com palhaço, que palhaço é muito coisa. Palhaço é uma atividade muito mais séria do que o que esse tribunal, Superior Tribunal de Justiça faz. O lugar do desporto neste país. O lugar desse doutor Jonas, ô Godoy, é na arquibancada. O lugar de torcedor é na arquibancada. A seleção brasileira fez o que se esperava contra a fraca seleção do Iraque em Malmö, na Suécia. O time de Mano Menezes não teve piedade da equipe do técnico Zico e enfiou 6-0 nos iraquianos. Os gols foram marcados por Oscar, 2 vezes, Kaká, Hulk, Neymar e Lucas. Vocês gostaram da seleção? Deu pra ver um pouco do jogo? Jogo? Do treino? Foi um treino, né? Treino, e se você colocar o time reserva do Corinthians, por exemplo, daria mais trabalho que a seleção do Iraque, né? Os próprios reservas da seleção brasileira. Infelizmente, o Brasil tem que se submeter a esse tipo de amistoso com adversários sem nenhuma qualidade. Adianta alguma coisa? Não adianta absolutamente nada. Adianta que desfalca os clubes aqui no Campeonato Brasileiro, desfalca as equipes. A gente não consegue fazer uma avaliação correta se o Kaká pode ser útil à seleção brasileira, né? Que ele vem numa recuperação. Então é um amistoso que não vale absolutamente nada. Só fico preocupado e não acompanho as entrevistas pós-jogo, porque antes do jogo o Thiago Silva disse que temos que respeitar o adversário, que não tem mais bobo no adversário. Aí, de repente, depois do jogo, não vai ser surpresa se ele falar que a seleção brasileira jogou muito contra o Iraque, né? Brincadeira, não dá pra fazer nenhuma avaliação dessa peladaça que foi hoje à tarde. E o Godoy? Vai falar? Eu passo, porque uma seleção brasileira que não consegue despertar o interesse nem de torcedor que tá lá na Polônia. Onde que a seleção desceu? Onde que ela desceu? Ela chegou na Polônia. Nem lá ela conseguiu despertar o interesse do torcedor, não tinha ninguém para esperar, nem carregador de bagagem estava esperando a seleção. Então, isso não pode nem ser chamado de seleção. Me nego a comentário e carimbo o que o Garrafa falou. Tênis, pelo Masters 1000 de Xangai, os favoritos avançaram sem sofrer grandes sustos. Confira. No Masters 1000 de Xangai, o sérvio Novak Djokovic não teve problemas para despachar o espanhol Feliciano Lopes. 2 sets a 0 com duplo 6-3. O francês Jo-Wilfried Tsonga começou bem o duelo contra o cipriota Marcos Bagdad. 6-4 na primeira parcial. Já no segundo set, vitória mais apertada, só no tie-break. 7-6 e vaga garantida nas quartas para Tsonga. O adversário do francês será o tcheco Thomas Berdych, que precisou de 3 sets para eliminar o norte-americano Sam Querrey, parciais de 6-2, 6-7 e 6-4. Quem também teve trabalho foi o suíço Roger Federer. Amigo, conterrâneo e freguês do atual líder do ranking mundial, Stanislas Wawrinka começou surpreendendo e fechou a primeira parcial em 4-6. Mas Federer reagiu e virou o confronto, fazendo 7-6 e 6-0. E o britânico Andy Murray finalmente conseguiu fazer a estreia em Xangai.
Livre na primeira rodada e classificado para as oitavas por WO, o campeão olímpico atropelou o ucraniano Alexander Dogopolov com um duplo 6-2. Olha aqui, o pessoal do Clube de Campo de Sorocaba tem uma dica imperdível para vocês. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes, dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagem 100% digitais. Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e a antena são compactos e o melhor, não tem mensalidade. É isso mesmo, não tem mensalidade. Gostou? Então digo mais, hein? O que era bom ficou ainda melhor, Garrafa. Vai vendo. Quem comprar o Sky Livre ganha 47 canais a mais do pacote Sky Fit, Michele, para experimentar por 3 meses. Imagine esse monte de canais grátis para você. 3 meses para aproveitar os melhores filmes, esportes, notícias que o Gabriel dá no Jornal da Gazeta e muito mais. É muita diversão. Fala a verdade, vai ser difícil fazer a sua família sair da frente da TV, não é mesmo? Não se esqueça, Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Ligue 4004 2890 ou consulte o revendedor Sky. Sky Livre, revendedor Sky Livre, mais próximo de você. Amanhã é feriadão, mas mesmo assim, Alexandre Silvestre apresenta o Super Esporte a partir do meio-dia. Nós estaremos também ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Veja os destaques do programa desta sexta. Michele, amanhã no Super, a gente vai discutir o drama palmeirense que joga hoje à noite contra o Curitiba e vai arrebentar com o coração do torcedor, hein? Projetaremos também a rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo que pode pintar no G4. Tem também a Seleção Nacional, que acabou de jogar. E uma homenagem a Thiago Oliveira, que volta na segunda para retomar o comando do programa. Imperdível. Tchau. Siga o Gazeta Esportiva no Twitter, endereço twitter.com/gazesportiva. Você pode acompanhar o nosso programa pelo site gazetesportiva.net e rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Quero mandar um beijão pro aniversariante do dia, o São Paulino Juan Francisco. Juan Francisco, que completa 30 anos de idade, pro irmão dele, doutor Diego, e pra mamãe Suzana. Um beijão para vocês que estão sempre ligadinhos no Gazeta Esportiva. E aproveitando também, Michele, para mandar aqui um beijo carinhoso pro casal Felipe Esboril e para Cris Samiri, que se casam no dia de hoje, né? Hoje. O nosso Felipe Esboril já em férias, hoje ele vai abandonar o nosso time e vai pro time dos casados. O nosso time, o seu time, porque eu já sou casada. Ah, tá certo. Barba, toda a rapaziada. Beijão pro Esboril e pra Cris aí, felicidades pro casal. Deixa eu mostrar aqui, Michele, camisa da Portuguesa, camisa número 3 da Portuguesa de Desportos, camisa, olha só o número 9 do Bruno Mineiro, isso mesmo, Bruno Mineiro. Domingo, no Mesa Redonda, você vai participar e pode ganhar uma camisa da Portuguesa, camisa número 3 da Portuguesa, com a presença do técnico Geninho no Mesa Redonda, Michele. Opa, legal. Arrebenta Geninho. Ontem o homem tava bravo, cara. E com razão. Nossa, quase que ele Geninho, chuta. Gente boa, bom demais da conta, Geninho. Quase que ele chuta aquela bola lá no meio das pernas do juiz, lá o joelho. O cara quer dar um chute no joelho. Pra tirar o Geninho do sério, a coisa tem que ser feia. Esboril, beijão, Cris. Estaremos juntos mais tarde. E a votação para o Troféu Mesa Redonda, que vai ao ar no dia 9 de dezembro, já está rolando. Você pode votar através do site troféumesaredonda.com.br até o dia 11 de novembro nos jogadores que você acredita serem os melhores do país. Vamos ver como está a votação para os zagueiros. Olha só, categoria zagueiros. Temos 6 colocados. Em primeiro lugar, o Chicão, do Corinthians, com 22% dos votos. Em segundo, o Hever, do Atlético Mineiro, 16%. E em terceiro, o Dedé, do Vasco, com 16%. Quarto lugar, Paulo André, do Coringão, 13%. Rodolfo, do São Paulo, 9%. E Rafael Tolói, do São Paulo, 7% dos votos.
Depois da importante vitória diante do Vasco por 2-0 no Rio de Janeiro, os jogadores do São Paulo desembarcaram nesta tarde, cientes de que deram um grande passo para a conquista de uma vaga na Libertadores. Osmar Garrafa esteve no aeroporto de Congonhas e acompanhou a chegada do tricolor. Depois da importante vitória de ontem contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, Michele, o São Paulo desembarcou na capital paulista com uma certeza. O tricolor, que agora está a 1 ponto do G4, entrou definitivamente na briga por uma vaga para a Copa Libertadores da América. Acho que agora, com essa vitória, fica 1 ponto do Vasco, né? E ainda tem o jogo do Sport com o Grêmio hoje. O time jogou bem os 2 últimos jogos. A gente espera que o time continue mantendo essa performance, que aí eu acho que tem chances reais de brigar pela Libertadores de 2013. Sabia da dificuldade que ia ser o jogo, sabia também da importância que seria essa vitória fora de casa contra um concorrente direto, né? E graças a Deus toda a equipe se empenhou e conseguimos fazer um belo jogo e sair com a vitória. Que gol foi aquele, rapaz? Um belo gol, né? Tive a felicidade de acertar um belo chute. E graças a Deus mais uma vez poder ajudar o São Paulo. Rogério, o Mano ainda não definiu um goleiro para a seleção brasileira. Cara, você voltou, a gente sabe da sua determinação, dos seus projetos, não está uma definição de parar ou não. Seleção brasileira, se de repente vier uma convocação, você acha que é possível, você pensa nisso? Não, eu acho que tem gente que está com uma continuidade de carreira muito melhor. Diego jogando muito bem, né? E outros goleiros que estão na seleção até, no caso do Vitor, que foi para lá, e outros goleiros, Jefferson, que vem sempre jogando. Pra mim não dá mais, ficou muito para uma Copa do Mundo. A jogada daria, mas eu acho que tem outros jogadores que têm totais condições de jogar. Minha época de seleção foi. Isso é irreversível se o Mano vier conversar com você, de repente, até pela sua experiência, um líder? Não tem nem por que conversar. Nos últimos anos não conversou, não vai ser agora que vai conversar. E na briga por uma dessas vagas para a próxima Copa Libertadores da América, Michele, o São Paulo sabe que terá agora em casa 2 adversários que estão praticamente rebaixados: o Atlético Goianiense e o Figueirense no próximo final de semana, jogando no estádio do Morumbi. Do aeroporto de Congonhas, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Muito bem, Garrafa, depois da vitória diante do Flamengo, o Corinthians chegou aos 42 pontos e ficou mais próximo de atingir a meta dos 45 para poder passar a pensar exclusivamente no Mundial. Os jogadores se representaram esta tarde no CT Joaquim Grava e Luiz Henrique Gurian, nosso repórter, esteve lá acompanhando como foi a quinta-feira do Timão. É com você, Gurian. Perfeito, Michele. Vamos então com o Corinthians, que bateu ontem de virada no Pacaembu, Flamengo 3-2, e agora pega a Portuguesa para ficar naquela meta de 45 pontos. Somou mais 3 e agora, chegando aos 45 imaginados, vai dar aquele descanso para os jogadores pensar só no Mundial. O Corinthians poderá repetir a mesma escalação. Isso porque o Danilo permanece no departamento médico, o Jorge Henrique também. A boa notícia, o retorno do Chicão já trabalhando. Quem sabe amanhã o Tite não confirma a presença dele. O Polga finalmente fez a estreia e o Zizal. O Zizal é para daqui a pouco. Vou agora com o William Monteiro Alves, diretor de futebol do clube, que nos deu uma grande notícia. Parei de fumar, mas só para atender a gente, porque aquela média de 4 carteirinhas por dia continua, né? 4, como é que é? Carteiras, né? Os fumantes dizem. Tudo bem, Duílio? Tudo bem, Guriano. Não chega tanto, mas eu parei só agora para te atender. Você precisa parar com isso, Duílio. Teu pai parou. Parou, preciso. E o Corinthians? Tá indo bem, né? A gente tá satisfeito. Planejamento, a gente vem mantendo essa linha. O Corinthians, aí diferente do que muita gente tem falado, que o Corinthians conquistando essa zona de segurança, entrar em férias, não é isso, né? A gente dará descanso para alguns jogadores que a parte física entenda que estão desgastados pela enorme quantidade de jogos na temporada, mas são coisas pontuais, alguns atletas, e por poucos dias, 3, 4 dias de folga, para que eles possam descansar também a cabeça. O Edu continua em viagem, fazendo planejamento? Continua, ele e o Saulo estão no Japão, estão retornando na segunda-feira à tarde. E está indo muito bem, estão acompanhando todo o trajeto que o Corinthians vai fazer, desde hotéis, transporte, tudo necessário para que a gente não tenha surpresa quando chegar no Japão. Para 2013, o que o Corinthians começa a imaginar? A gente já está trabalhando há algum tempo em observação de alguns jogadores. A gente imagina aí, primeiro, né, o intuito do Corinthians, o objetivo é segurar o máximo de atletas, tentar não perder ninguém. A gente já sabe que a manutenção de elenco é um fator importante para que você tenha já um time entrosado no ano seguinte. Tá certo. Falamos então do Corinthians aqui para o Gazeta Esportiva. Luiz Henrique Gurian, do CT Joaquim Grava, contando as novidades do Corinthians, que se reapresentou na tarde de hoje e agora enfrenta a Portuguesa neste sábado, 9 da noite, no Canindé.
Palmeiras, hoje São Marcos voltou a falar com a imprensa, até choveu, né? Então, descontraído como sempre, curtindo a aposentadoria, o ex-goleiro do Verdão e da Seleção Brasileira anunciou os planos para as celebrações do adeus dele ao futebol. Veja, com o Jonas Campos. Até os periquitos pareciam saber que neste hotel da capital paulista estava um ídolo alviverde. São Marcos. E tem que ser santo mesmo para ter uma despedida como a do Marcão. Eventos e homenagens estão programados para ele dar adeus ao futebol em grande estilo. É o projeto Amém Marcos. O pessoal da GEL me apresentou esse projeto, falei, minha Nossa Senhora, agora ferrou, logo eu que tenho que ser o primeiro, né? Mas eu acho que vai ser legal para o torcedor, né? Uma despedida que todo mundo vai poder acompanhar, é um evento grandioso. E eu agradeço essa oportunidade. Tem site, jogo no Pacaembu e até corrida de rua programada para o palmeirense. A corrida eu não vou correr não, gente. Procissão não dá pra mim não. Mas eu vou lá entregar medalhinha, que é o que dá pra fazer, né? Tudo termina num grande clássico de despedida para o ex-camisa 12, no dia 12 de 12 de 2012. Seleção brasileira campeã em 2002 contra Palmeiras campeão da América em 1999. Jogo que já tem presença confirmada de grandes nomes do futebol, como o fenômeno Ronaldo. Quem tá mais em forma para esse jogo? Você ou Ronaldo? Pela casca eu, né? Tô olhando assim na casquinha. A função que ele ocupa não precisa estar fininho, né? Ele fica parado ali na frente só colocando bola para dentro do gol. Agora, goleiro já é diferente. Estão pensando em eu colocar para jogar na linha? Essa parte técnica eu não sei muito não o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou jogar. Titular. Pelo menos me prometeram que eu vou ser titular no meu jogo, né? Homenagens mais do que justas a este grande ídolo, que contou histórias, relembrou o passado e revelou até mesmo o que faria caso não fosse jogador de futebol. Serviços braçais. Porque... Eu trabalhei na minha vida, né? Eu sou de uma geração que trabalhou ainda, por isso que eu dava muito valor no futebol, porque pra mim eu achava assim, eu ganho dinheiro sem fazer nada. Porque dura se acordar às 7 horas e voltar pra casa às 8 horas da noite, isso aí que é difícil. Em meio ao clima festivo e descontraído do projeto de despedida do ex-goleiro Marcos, o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tironi, falou sobre o jogo de daqui a pouco contra o Coritiba e sobre a situação atual do Verdão no Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo. A minha leitura é muito simples e objetiva, né? A gente desperdiçou muitos pontos, né? E acabamos ficando nessa situação debilitada no Campeonato Brasileiro. É que nem o dinheiro. O dinheiro, quando você desperdiça, um dia ele vai te fazer falta. O que a gente tem que fazer daqui para frente? É economizar os pontos perdidos, é não perder mais. Eu não aceito, nesse momento, com 10 rodadas... a hipótese de não estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Olha, nada mais justo do que essa e qualquer outra homenagem que se possa fazer ao Marcão, não é? A gente só lamenta que esse dia 12 de dezembro vai cair exatamente na estreia do Corinthians do Campeonato Mundial e vou explicar por quê. Aí a mídia vai acabar se dividindo entre as duas notícias importantes do dia. O Marcos merecia um dia só para se falar dessa despedida, né? Porque o Marcão tem uma história não só com o Palmeiras, com o futebol brasileiro. De qualquer forma, acho mais do que merecido essa e qualquer outra homenagem que seja feita ao Marcão, Godoy. E além de dividir a atenção com outros fatos esportivos, né, que acontecerão nesse período aí ou na data, ainda poderá ser uma despedida muito triste, né, se o Palmeiras não permanecer na Série A. Mas o Barba, que é o nosso diretor aqui, também deu uma outra pitada, né, uma cutucada, falou também seria muito legal, né, ter esse jogo às 10 da noite se o Corinthians fosse eliminado nas semifinais do Mundial. Aí é rivalidade de corintiano e palmeirense, eu não meto minha colher nessa história não. Já pensou? Os caras comemorando a despedida do Marcão, Corinthians fora do Mundial, vixe. Para o fim de ano palmeirense ser completo, além da festa para Marcos, o Verdão tem que escapar do rebaixamento. Daqui a pouco, o time de Gilson Kleina enfrenta o Coritiba em Araraquara. E pelo que tudo indica, terá o apoio massivo da torcida, mesmo jogando desfalcado e no interior.
O Palmeiras, que perdeu o mando de campo, recebe hoje o Curitiba em Araraquara, pacata cidade do interior paulista, localizada a 280 quilômetros da capital. O município conta com grande torcida alviverde, que já esgotou o setor de arquibancada da Arena Fonte Luminosa. Promessa de casa cheia para apoiar o Verdão. Digo para você que desde a nossa chegada aqui, a torcida está fazendo a parte, tratando os jogadores com muito carinho, isso é legal. Essa receptividade. Vamos fazer daqui também o nosso divisor, vamos fazer daqui definitivamente a nossa arrancada. Porém, o momento dos dois clubes não é dos melhores, bem diferente daquele vivido há exatos 3 meses, quando decidiram o título da Copa do Brasil no Estádio do Coxa. Para essa noite, a principal dúvida do técnico palmeirense Gilson Kleina é Marcos Assunção, que não treinou ontem por causa de dores no joelho. Juninho e Valdívia, lesionados, estão fora de combate. Sem Barcos, que serve a seleção da Argentina, Obina deve ser o principal nome do ataque palmeirense. Pra gente é especial, né? É um jogo que não é só de 6 pontos, né? É um jogo que vai decidir muita coisa no campeonato aí pra gente, né? Então a gente tem que vencer o jogo, claro que não se desesperar, né? Saber que a gente vai ter 90 minutos para fazer o gol e a hora que tiver a oportunidade a gente procura fazer o gol para poder ajudar o Palmeiras a vencer e encostar um pouquinho mais lá na frente no Curitiba. O torcedor veio prestigiar o treino, a previsão de que o estádio esteja lotado e a gente procurar passar por essas pessoas que vêm nos apoiar aí para poder isso vir acontecendo, porque a gente vai jogar muitas vezes aqui e agora é procurar fazer com que esse torcedor venha para o estádio para poder nos apoiar mesmo, que a gente precisa muito, mas a gente tem que fazer dentro de campo o nosso melhor para ajudar. Vê como é difícil a situação aí, principalmente para o Gilson Kleina, né? Além das duas equipes não viverem o mesmo momento que há pouco tempo viveram, decidindo o título da Copa do Brasil e uma vaga para a Libertadores, como o Palmeiras conseguiu, o Gilson Kleina tem que dirigir jogadores que talvez ele tenha recusado a trabalhar na Ponte Preta com eles. É que indicaram para ele, para a Ponte Preta, e falou: esse não serve, isso é muito ruim. E hoje ele tem que trabalhar e zelar para que o jogador dê o resultado que tanto se espera para salvar o Palmeiras do caixão. Eu entendo que o Palmeiras vai fazer um jogo de muita vontade, o Curitiba vai se fechar, jogar no erro do Palmeiras, que vai muito desfalcado. Enfim, é o jogo da vida do Palmeiras no campeonato. Final da enquete deu Curitiba, 48% dos votos. A gente se encontra amanhã ao vivo. Louco? Beijo, tá louco? Tchau. Tá louco? Coxa branca aqui? Coxa branca aqui, uma garrafa. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. É Corinthians. De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim. Curta a participação de Ivete Sangalo no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora Jornal da Gazeta. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Gazeta Esportiva.